Salve, salve, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui de ciências, né? Aí esquecendo até a disciplina, pelo amor de Deus. E quem fala é o professor Carlinhos, professor de ciência de vocês, tá? E, gente, hoje nós vamos dar início ao nosso capítulo sobre água, nosso capítulo 2, tá? A gente já terminou o nosso primeiro capítulo, que foi sobre a estrutura da Terra, já vimos tipos de rochas, tá bom? E aí a gente vai começar agora a falar da nossa amiguinha água, tá? Que é um dos capítulos que eu mais gosto, que eu acho muito interessante, tá bom? Então, espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Então, gente, olha só. Deixa eu ativar aqui minha canetinha. Vai, canetinha. Pronto. Então, vamos lá. Meus queridos alunos do sexto ano, meus fãs, né? Meus fãs, porque as nossas aulas presenciais é interessante, né? É aquela emoção quando eu chego na sala. Mas é verdade. Vamos lá, gente. Olha só. Meus queridos, pra gente começar a falar sobre água, né? Nada melhor. Coloquei aqui a Vatacora, né? Assim como na aula de tipos de rocha eu coloquei os dobradores de terra, aqui eu coloco os dominadores de água, né? A água, que é o líquido da vida, né? Uma das substâncias mais importantes para o ser humano é a água, né? Uma substância que cobre aí boa parte do nosso planeta, cerca de 70% do nosso planeta é coberto por água, né? Tanto é que a Terra é conhecida como planeta água. E aí, para começo de conversa, né, a gente se pergunta: quais são os motivos que fazem da água uma substância tão vital para a vida? Quais são os motivos que fazem da água ser uma substância tão importante para nós, né? Não sei porque que eu cruzei os braços, desnecessário isso. Então a gente vai conhecer agora algumas propriedades da água e por que essa água ela é tão importante para todos nós, tá bom? Então vamos começar. Gente, primeiro, o que é a água, né? A água é uma substância presente no nosso planeta, né? Na forma líquida, na temperatura ambiente, a água se apresenta na forma líquida, mas ela pode se encontrar nos três estados físicos, né? Líquido, gás e sólido. E a água possui a sua fórmula H2O, ou seja, cada molécula de água é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Então deixa eu ativar aqui minha canetinha azul. Então H2O significa que eu tenho dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Essa é a molécula de água, né? Milhões e milhões de moléculas de água vão formar a substância água, tá certo? A água que nós bebemos, ela não é uma água pura, porque quimicamente falando, né, uma água pura seria uma água livre de qualquer outra substância. Só que a água que nós bebemos, ela é uma água potável, porque ela é uma água adicionada de sais. Então a água que nós bebemos, a água potável, ela tem que ser inodora, não pode ter cheiro. Se você sentir cheiro na água, é porque tem alguma substância dissolvida ali que não era para estar. Ela tem que ser insípida, a água não tem gosto, né? É engraçado, né? Porque a água é uma coisa tão maravilhosa, tão bom, e não tem gosto. Mas quando você tá com sede, bebe aquele copo d'água, você fica... é muito bom, né? E a água, ela é incolor. A água, ela não tem cor, né? Uma vez eu vi uma menina falando assim: mulher, tu tá com cor de água. Gente, a água não tem cor. A água, ela é incolor, tá certo? Então essas são as três características principais da água potável. A nossa água que a gente bebe não pode ter cheiro, nem cor e nem sabor, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês verem um pouquinho sobre a água no corpo humano, né? Vocês sabem que a taxa de água no corpo de uma pessoa, ela pode variar de acordo com a idade, de acordo com o sexo da pessoa, né? Então, por exemplo, uma criança, ela tem muito mais água do que um idoso, né? Quando você vai envelhecendo, você vai perdendo água. E em relação no nosso corpo, nós também temos a água distribuída de acordo com o órgão. Por exemplo, no cérebro, nós temos 75% de água, no coração também. Já nos rins, 86%. Nossos ossos são mais sólidos, né? Só tem 22% de água. Então, cada órgão do corpo humano também tem uma quantidade específica de água. E nós, seres humanos, de modo geral, 70% do nosso corpo é composto por água, tá certo? Então, vamos adiante. Gente, a matéria, né, ou seja, as substâncias, todos os materiais, inclusive a água, ela se encontra nos seus principais estados físicos. Os três principais são sólido, líquido e gasoso, tá bom? E aí nós temos o que a gente chama de mudança de estado físico, que é quando uma substância passa de um estado para outro. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu tenho um sólido passando para o estado líquido, o sólido passando para o líquido, eu tenho um processo de fusão. Quando você pega o gelo e bota em cima da pia, porque ele vai começar a derreter, então ele está fundindo, ele está passando do sólido para o líquido. Se eu pego esse líquido e boto no congelador, a água no congelador, ela vai solidificar. Então a passagem do líquido para o sólido, aí eu já vou chamar de solidificação, tá bom? Esses nomezinhos vocês precisam saber, tá?
Quando eu passo uma substância do estado líquido para o estado gasoso, eu tenho a vaporização. E essa vaporização ela pode acontecer de três maneiras. Eu posso ter a evaporação, que é um processo mais lento, tá? Quando você bota a roupa para enxugar no varal, ela vai evaporando. Eu tenho a ebulição, que é quando eu passo do líquido para o gasoso, só que aí eu forneço energia, e aí é um processo mais rápido e chega a formar bolhas, que é quando a água está fervendo. Fica blog, 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 aquela água fervendo, formando bolhas. Aquilo também é um processo de mudança de estado físico, do líquido para o gasoso, só que eu vou chamar de ebulição. E quando a mudança do líquido para o gasoso é tão rápida que não chega nem a formar bolha, eu chamo de calefação. Carlinhos, me dá um exemplo de calefação? Quem aqui nunca pegou, molhou o dedo na pia, né, molhou o dedo com água e soltou na frigideira quente, ele vai dizer, ó, já viram? Faz, aquilo ali quando faz, é porque o líquido ele se transforma em vapor de forma tão rápida que nem chega a formar bolha. Isso é chamado de calefação, tá bom? Então são os três nomes que eu tenho para o processo de vaporização. E quando o gasoso se transforma no líquido, quando eu passo um gás para o estado líquido, isso é chamado de liquefação ou condensação. E nós também temos o último caso, que é quando um sólido passa direto para o estado gasoso sem ter que passar para o estado líquido. Aí nós chamamos isso de sublimação. Um exemplo disso é o gelo seco. O gelo seco é gás carbônico. O gelo seco ele é utilizado principalmente em carrinho de picolé, né, para manter a temperatura bem baixa. E quando ele é exposto, né, ao ar, ele passa direto do sólido para o vapor, para o gasoso. Você vê só aquela névoa branca. Naftalina também, aquelas bolinhas de naftalina que você bota para matar barata, que você pensa que a barata comeu a barata não comeu a bolinha sublimou, ela saiu do sólido direto para o gasoso, tá bom? Então isso aqui, gente, são as chamadas mudanças de estado físico. E agora a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre cada estado, né? No caso, quando nós temos o estado sólido, eu coloquei aqui o exemplo gelo. O gelo é água no estado sólido. No estado sólido, nós temos algumas características. Primeiro, o estado sólido ele tem um volume bem definido. Então, se você pegar um cubo de gelo, se a água congelar numa forma de quadradinha, ele vai ter um formatozinho quadrado. Se você pegar aquele gelo e botar num copo, ele não vai mudar o formato dele porque você botou ele no copo. Ele vai continuar quadrado, porque ele tem uma forma bem definida. O estado sólido já tem uma forma. No estado sólido, os átomos estão muito unidos, eles estão muito compactos, tá certo? Então, se você for pensar no estado sólido, os átomos eles estão muito juntos. E também no estado sólido, é muito difícil de você comprimir, de você fazer uma compressão. No estado sólido, as moléculas não são comprimidas, porque elas já estão muito próximas uma da outra. Além disso, a velocidade das moléculas no estado sólido é muito baixa. As moléculas estão assim, ó, bem pertinho uma da outra, e a velocidade é bem pouquinha, tá certo? Olha como é que é o estado sólido. Os átomos estão bem juntinhos, a velocidade é baixa e eles estão bem compactados. Já no estado líquido, tá, que é onde você encontra mais água no estado líquido, ele já não tem uma forma definida. Um líquido ele não tem um formato. O formato que um líquido tem é o formato que você botar. Se você colocar água nesse copo aqui, ela vai ficar nesse formato. Se eu colocar água numa bacia e essa bacia for triangular, vai ficar triangular. Se eu tirar essa água e botar numa bacia quadrada, vai ficar quadrada, porque o líquido não tem uma forma definida. Ele assume a forma do recipiente que você colocar. Além disso, um líquido também é difícil de você comprimir, e as moléculas elas não estão tão juntas, elas já estão mais separadinhas um pouco, ó, tá vendo? Em relação à velocidade, a velocidade das moléculas no estado líquido já é um pouco maior do que no estado sólido. No estado sólido a velocidade é baixa. No estado líquido elas já estão mais afastadas um pouco, então já é um pouco mais rápido, tá bom? E no estado gasoso, aí pronto. O estado gasoso nem tem forma. Qual é a forma de um gás? É redondo, é quadrado? Não existe forma. O estado gasoso ele não tem uma forma definida. E as moléculas estão muito rápidas. Gente, as moléculas no estado gasoso elas estão loucas. No estado sólido elas estão quietinhas. No estado líquido elas estão mais ou menos. Mas no estado gasoso elas estão doidas. As moléculas estão a uma velocidade absurda, tá? E é muito fácil de você comprimir. Você pode comprimir um gás, as moléculas podem se aproximar, porque elas já estão afastadas. Então você pode aplicar uma pressão e aquelas moléculas ficarem comprimidas. Já o estado líquido e sólido é difícil de você comprimir porque elas já estão juntas, tá bom? Então olha como é que é o estado gasoso. As moléculas estão tudo loucas, tá certo? Então essas são as características principais de cada estado físico, do sólido, do líquido e do gasoso, tá bom? E para encerrar, olha aqui para vocês verem de novo, né? O estado sólido, a movimentação é baixa. No estado líquido, a velocidade das moléculas já é um pouquinho maior. E no estado gasoso, elas estão em velocidades muito grandes, tá bom? Vamos adiante. E para encerrar, a gente vai falar sobre o ciclo da água, tá? Gente, o ciclo da água, também conhecido como ciclo hidrológico, né?
ele representa os processos que acontecem no nosso meio ambiente em relação à água. A água ela não fica parada em um local, ela circula pela atmosfera, o Cebolinha falando, pela atmosfera, ela circula pelo solo, tá? Então o processo do ciclo da água ele é muito simples. Começa aqui, ó. Nós temos a água no estado líquido, aqui, nos rios, nos mares, nos lagos. Com o calor do sol, essas moléculas de água começam a ganhar energia e começam a passar para o estado de vapor. E aí eu vou ter aqui a evaporação. E aí quando elas evaporam, elas vão formar as nuvens. As nuvens é água no estado gasoso, tá? Quando essas nuvens ficam carregadas, já tem muitas moléculas de água lá, aí essa água que está na forma de gás, ela vai se transformar num líquido. E aí nós vamos ter a condensação, que é quando a água se transforma do estado de vapor para o estado líquido, que aí ela cai. Quando a chuva cai, a gente chama isso de precipitação. Precipitou, significa que a chuva caiu, tá? E aí quando essa chuva cai, ela pode fazer o seguinte, ó. Ela pode se infiltrar no solo, ela pode escoar, né, para dentro dos riachos. Essa água que infiltrou no solo, ela pode formar um lençol freático, tá certo? E isso daqui é o que nós chamamos de ciclo da água, tá bom? Ela evapora, né, condensa, forma as nuvens, depois ela condensa, volta para ser líquido de novo, e isso é um ciclo, tá certo? Que é chamado de ciclo hidrológico, tudo bem? Então, gente, eu acho que... Deixa eu ver aqui... Pronto, nós vamos parar por aqui. Não vou deixar para falar sobre solvente na próxima aula, tá certo? Então, gente, nós vamos encerrar aqui no ciclo da água, tá? A nossa primeira parte. Sexta-feira a gente vai ter nossa segunda aula. Aí a gente vai falar um pouco sobre a água como solvente e vamos falar de algumas curiosidades relacionadas com a água, tá? Inclusive sobre a questão da água doce e salgada. A diferença de água doce e salgada, que eu acho que vocês, tenho certeza que vocês não sabem, mas vocês vão aprender na próxima aula, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Esse capítulo de água é um capítulo muito interessante e a gente se vê na próxima aula, tá? Tchau!